Bom dia a todos, meus queridos ouvintes. Nós vamos ler hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Agora o versículo é o 20. O 20. Diz assim, Marcos 9, verso 20. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo, o endemoniado por terra, revolvia-se, escumando, e perguntou ao pai dele, Jesus quem perguntou, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, se aglomerava, né? Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Pois bem, meus irmãos, aqui, esse texto aqui, o que eu quero trazer para a nossa meditação hoje é o seguinte. Aqui o contexto é o seguinte. Jesus acaba de descer do monte da transfiguração, mas Pedro, Tiago e João e os outros discípulos tinham ficado aqui embaixo. E esse homem trouxe o seu filho endemoniado por discípulos expulsar esse demônio. E os discípulos não conseguiram expulsar. O contexto é assim. E aí chegou Jesus. E esse homem chegou, Senhor, eu trouxe meu filho aqui, mas os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio que está nele, no meu filho. Aí ele explicou, o demônio, o espírito é mudo e surdo. E aí, quando Jesus chegou, o demônio estava desse jeito aqui, E o espírito agitou com violência, o espírito tinha agitado o menino. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se e escumava, né? Quando Jesus chegou, estava acontecendo ali. O demônio estava acabando com o rapaz, jogando para o chão e fazendo ele rapaz escumar. E Jesus perguntou desde quando que era aquilo, e o pai do menino falou, Jesus perguntou como assim, isso acontece com frequência? E ele disse, desde quando ele é criança, desde a infância. E como no momento estava muito angustiado, menino, o pai dele disse assim, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus transferiu para ele, dizendo assim, se tu podes crer, porque Jesus sabia que podia fazer, porque Jesus já tinha vencido o demônio, pai dos demônios lá no deserto, o próprio Satanás lá no deserto. Então ele já tinha expulsado um monte de demônio e Jesus sabia que podia fazer. Agora o que Jesus quer saber, meu irmão, é se a gente crê. Se a gente crê. Jesus quer saber se tu podes crer. Jesus está dizendo assim, eu posso, mas se tu podes crer, tudo é possível ao que crer.
Tudo é possível. E aqui nós vemos que o menino foi curado e foi sarado, né, meu irmão? Foi sarado pelo poder de Jesus. E o pai daquele menino, com pouca fé, pequena fé, clamou a Jesus: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, né? Ele disse que cria, mas que a fé dele ainda estava pouca ainda. Eu creio, mas me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Pediu isso com súplica, chorando, com sinceridade no coração. Que o que vale para Deus é a sinceridade do coração. Ele pediu e foi atendido. E Jesus curou o filho dele. Né, meu irmão? E aqui, meu irmão, eu quero chamar a atenção, não só principalmente para a cura espiritual, né? Jesus cura o físico, as enfermidades, nossa cura. Mas Jesus ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Todas as obras do diabo. Desfazer todo o pecado. E o pecado principal que Jesus quer desfazer da nossa vida, é o pecado de Adão que está em nós. O pecado de Adão, né? Que todos nós herdamos. O pecado de Adão. E Jesus veio para desfazer esse pecado, para nos libertar desse principal pecado, meu irmão. Então somente nós temos que crer que Ele é o Filho de Deus, que veio para desfazer todas as obras do diabo e, acima de tudo, salvar nossas almas da condenação eterna, que a Bíblia diz que ao homem é isso impossível, a salvação. Mas aqui o texto diz: e se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, né? Então ao homem é impossível, mas quem crê em Jesus, tudo é possível. Amém, meu irmão? Então, a fé, meu irmão, a fé é o seguinte: a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Como é que a fé vem? Vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Quanto mais a gente vai ouvindo a palavra de Deus, nós vamos tirando as nossas conclusões. Se aquilo que nós estamos ouvindo é verdadeiro ou falso, né? E a única coisa que nós temos que pedir é isso para Deus: Jesus, eu creio, Senhor, na Tua palavra, na Bíblia, mas me ajuda na minha incredulidade. Se você pedir com sinceridade de coração, assim como o pai desse menino, eu tenho certeza, meu irmão, absoluta, que Deus vai aumentar a sua fé. Assim como eu peço todo dia para Ele: Senhor, aumenta a minha fé. Peço a Deus: Senhor, me faz crescer na fé, no conhecimento e na graça. E cada dia eu vejo Deus vai abençoando, tem me abençoado e crescer, meu irmão, que nós não pode parar, porque aí nós tem aquela fé que Deus nos dá, nós tem que fazer assim, ó. Nós tem que guardar e vigiar, porque a Bíblia disse assim, que é como aquela semente que foi semeada à beira do caminho, né? Imagine uma roça. A beira do caminho é um lugar compactado, que não vai, que até é aquele coração duro que não vai nascer, aquela semente, porque o coração até recebeu a palavra, foi semeada, mas o coração não recebeu. E tem uma semente que foi lançada entre pedregais, que até recebeu a palavra, mas porque não tinha maturidade, raízes profundas na palavra, com a perseguição, com a perseguição por causa da palavra, se desanimou e esqueceu da palavra. E a Bíblia diz com aquela... Peraí, irmão, eu quero voltar para aquela que foi plantada à beira do caminho, que veio as aves do céu, naquele solo compactado, onde a semente não entrou, no solo compactado, as aves do céu, simbolizando Satanás, roubou aquilo que foi semeado no coração dos ouvintes. Entendeu? Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, até gostamos, mas se a gente não guardar, o inimigo vem e rouba aquilo que foi semeado no nosso coração. Então vamos pedir a Ele fé, assim como eu peço todo dia que Ele me aumente em fé, em graça e no conhecimento. Vamos pedir fé, assim como o pai desse homem aqui pediu para ele. Fé, me ajuda, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, né? Que às vezes, meu irmão, nós somos falhos, meu irmão. Toda hora a gente precisa estar meditando na palavra, porque senão a gente esquece rapidinho. Tenho muitos exemplos aqui para falar de quantas e quantas vezes Jesus exortava os discípulos, dizendo:
Homens de pouca fé. E eram homens que andavam, viu o milagre 24 horas de Jesus, viu? Viu o milagre 24 horas de Jesus. E Jesus era constantemente, tinha que estar lembrando para eles. Aqui mesmo, né? Nessa passagem aqui, ó. Nessa passagem aqui, eles disseram, mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus disse, primeiro, por causa da vossa pouca fé. Você não conseguiu expulsar o demônio desse rapaz. Segundo, porque esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Mas primeiro foi por causa de discípulo andando com Jesus. Jesus disse que ele tinha pouca fé. Enfim, é isso, meu irmão. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e vamos estar sempre buscando ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu domingo, seu e da sua família, em nome de Jesus.